melhor que a vida é o teu amor. Deus, eis-nos aqui como seus filhos amados, diante da sua presença, diante desta unção coletiva, diante dessa atmosfera que a adoração proporciona, para que a tua palavra seja lançada em nossos corações e nesta terra fértil possamos desfrutar dos frutos que serão produzidos para a honra e glória do Senhor. Deus, eis-me aqui para ser usada pelo Senhor, por meio do poder do Espírito Santo que há sobre mim, por meio daquilo que o Senhor depositou ao meu coração para compartilhar e servir aos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui para viver aquilo que o Senhor planejou e projetou para esta noite, de experiência, não de experiência da letra, do logos, mas a experiência rema, a palavra revelada, a palavra viva dentro de nós e produzindo vida, transbordando vida, em nome de Jesus. É isso que cremos e concordamos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao primeiro dia da Quinta Rema. Deus é bom, é ou não é? E o diabo não presta. Irmãos, hoje a Quinta Rema é uma programação para experimentarmos o poder da palavra revelada. Amém? Por isso não é uma aula demonstrativa, porque nós estamos no formato de culto. E por que isso? Porque é uma parceria entre o Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema, da Unidade Asa Sul, com a Igreja Verbo da Vida, Unidade Asa Sul. Amém? E essa parceria, ela justamente visa proporcionar para cada um de nós, os filhos de Deus, essa experiência. Deus é bom? Com certeza. E eu gostaria de também, eu acredito que seria interessante apagar essas LEDs para ter o contraste. Amém. Tá bom? Ou também fica, tá certo. Glória a Deus. Que haja luz e houve luz. Então, sucesso. Então, eu gostaria também de honrar a minha liderança, que confiou a mim esta missão de compartilhar a palavra de Deus aos meus irmãos, de estar aqui nesta noite servindo. Então, eu honro o pastor Wellington, que é o pastor presidente da igreja local, a irmã Jussane, que é a diretora do Centro de Treinamento Bíblico. Essas pessoas são os meus líderes espirituais, quem me treinam, quem me ensinam e me discipulam. Amém? Então, para eu poder me apresentar, meu nome é Vanessa, para quem não me conhece, nós temos ali nossas duas visitantes, Antonina e Alessandra, sejam muito bem-vindas. Elas já fizeram um tour pelo Rema, já foram visualizar a sala onde elas vão estudar. Olha só que sucesso. Foi maravilhoso. E o que nós vamos ver hoje? Eu acho que o pessoal tá precisando de uma ajuda. Rafa, pronto, é aí, meu irmão. Aí você vem aqui, ó. Pei, apenas um toque. Aleluia. Deus é bom. E o que acontece? Vamos passar para o próximo slide. Um dos lemas do Rema é: tempo de preparação não é tempo perdido. Pode passar, por gentileza. Muito obrigada. E o que a gente pode lembrar com este lema do Rema? Que, de fato, quando nós estamos investindo tempo de preparação, nós vamos colher libertação. Quando a gente faz o Rema, a gente tem um crachazinho, neste crachazinho está impresso João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade conhecida nos liberta de fato. Glória a Deus por isso. E quando nós estamos expostos a esse ensino que o Centro de Treinamento Bíblico Rema proporciona ao corpo de Cristo, porque é um centro de treinamento bíblico voltado não somente para uma denominação, mas para todas as denominações. Amém? Quando a gente está diante disso, nós podemos desfrutar da liberdade de conhecer quem Deus é,
quem somos em Cristo Jesus, o que podemos, o que temos e quem somos para viver a vontade de Deus aqui na terra. Amém? E em 2016 eu celebrei essa realidade, essa liberdade, porque eu conheci a verdade ao estudar nos 2 anos do Rema. Pode passar. Em 2016 estou aí, olha só, baliza, não, nada de garagem, baliza aqui para vocês. Cara de novinha, aqui são os meus pais, meu irmão foi fazer na turma bem depois, acho que 2019 se formou. Meu pai estava no 1º ano e eu e minha mãe nos formamos. Olha só a diretora, neste clima de formatura, quem é os formandos de 2025? Levanta a mão e dá o grito, ó, glória a Deus. Sucesso. E quem já se graduou, levanta a mão e faz o grito também. E glória a Deus, sucesso puro. E o que acontece? Neste dia, a gente celebra o fato de a gente poder ser testemunhas de Deus com entendimento, amém? A gente recebe durante esses 2 anos a verdade de Deus, onde que a gente pode estar testemunhando, sendo filhos de Deus, conforme a vontade dEle, na área pessoal, ministerial, espiritual, profissional, em todas as áreas, familiar, chamados para ser abençoados. Eu sou muito grata ao Rema. Por quê? Porque por meio do Rema eu pude não somente saber quem Deus é e quem eu sou nele, mas também abriu portas para eu fazer 2 escolas Rema também. A escola de ministros e a escola de missões. Olha que sucesso essa escola Rema. Se você quiser ter mais informações, você pode buscar mais informações no site do Rema. Além disso, eu também, sendo graduada do Rema, eu posso ter acesso, sendo uma associada à Luminai, que tem acesso a um aplicativo que tem mais conteúdo do que a Netflix, olha isso, que vai te edificar, e graças a esse acesso e outros benefícios, eu pude fazer uma revisão abençoada, aleluia, para estar aqui compartilhando a palavra de Deus e, assim, estarmos sendo edificados juntos, amém? Então, se você não fez o Rema ainda, eu te encorajo a aproveitar a Black Week e fazer a sua matrícula. Além de todas as programações que estão por vir na quinta-feira, Rema e também naquela semana de aulas demonstrativas. Feita a introdução, podemos prosseguir. Porque hoje, irmãos, a gente vai ver que a palavra é viva. Pode passar, por gentileza. E sendo a palavra viva, nós precisamos viver a palavra. Esta é a campanha de 2026 do Rema, da letra à vida. A palavra viva, portanto, vivamos a palavra. É isso que o Rema nos ensina como filhos de Deus, a praticar a palavra de Deus. Amém? E hoje o tema, que é algo que a gente aprende também no Rema, na matéria Cristo aquele que cura, pode passar, por favor? Diz bem assim: Cristo é aquele que cura a nossa própria vida e por meio da nossa vida. Pode passar. O que acontece? Nós aprendemos que nós somos receptores da saúde divina. E não somente isso, nós somos aqueles instrumentos usados por Deus para manifestar a vontade de Deus, impondo as mãos sobre os enfermos e eles também receberem aquilo que Deus quer para a vida deles, a cura, a saúde divina. Amém? E eu tenho uma ilustração, que pode passar, por favor? E nessa ilustração, a gente vê a fonte, o rio e a foz. Vocês já ouviram falar da Foz do Iguaçu? É uma cidade onde tem as cataratas do Iguaçu. Eu não conheço, pretendo conhecer se Jesus não voltar antes. Jesus voltando, a gente deixa de conhecer. Mas Foz é o lugar onde desagam as águas, que provém da onde? De um rio. E as águas que correm do rio provém da onde? De uma fonte. Normalmente essa fonte vem do alto. Pega a revelação aí. Eita glória, já começando a revelando. E qual é o título da mensagem de hoje? Saúde divina da fonte ao rio. Amém? Meu Deus, aqui a gente vai ver o quê? Que existe a fonte de onde provém a vida e a saúde divina, a qual flui no rio e por meio do rio. Aleluia! Pode passar, por favor. E assim a gente vai ver 4 elementos. Esses 4 elementos dos tópicos que a gente vai passar agora, diz bem assim:
o caráter e a vontade de Deus. Vamos começar por esse. Pode passar, por favor. Porque a gente precisa saber sobre a fonte da vida. E quem é a fonte da vida? Deus. E sobre isso a gente aprende bastante sobre, na matéria caráter de Deus. Você pode passar, por favor? Nessa matéria a gente vai saber o que Deus é e o que Deus é e o que Deus quer. Pode passar, por favor? Então, o que Deus é e o que Deus quer revela o caráter e a vontade de Deus. Amém? Vou molhar as palavras aqui enquanto meus amigos passam lá atrás. Obrigada, amigos. É o seguinte, o que Deus é? Além de lhe fazer o bem e ser bom, ele é imutável. É isso que a gente vê lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, a nossa fonte de vida, e não somente de vida, mas de saúde divina, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vocês percebem que aquilo que Deus dá é bom, e isso revela a sua bondade, porque ele é bom, e o que ele faz é bom, e ele é imutável. Em Malaquias 3,6 ele fala, de fato, eu sou o Senhor e não mudo. Aleluia! Sabendo que Deus é bom, o que ele faz é bom, a gente vai ter convicção que o que ele quer, que é a vontade de Deus, é bom também. Pode passar, por favor, 2 slides. A gente vê lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A gente tendo esse entendimento, podemos concluir que, pode passar, doença, enfermidade, é boa dádiva, é dom perfeito? Mais forte, mais forte. Doença é bom, agradável e perfeito? Então, não faz sentido que doença e enfermidade provenha de Deus. Deus definitivamente não coloca nem doença nem enfermidade em ninguém. Amém? Porque ele é bom, o que ele faz é bom, e o que ele quer é bom. Amém? Se Deus fosse o nosso problema, quem seria a nossa solução? Pode passar. Afinal, lá em Isaías 43, versículo 13, diz, agindo Deus, quem impedirá? Não é assim? Lá em Romanos, capítulo 8, 31, diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus fosse contra nós, quem será por nós? Se Deus é aquele que coloca doença e enfermidade nas pessoas, quem seria por nós? Quem seria aquele que iria nos curar? Não é assim? E não faria sentido a gente procurar um tratamento, um profissional da saúde. Portanto, nós precisamos ter convicção que o que Deus se revela na sua palavra é o que está escrito em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que os cura. Quando ele fala, eu sou Jeová Rafá. É uma expressão hebraica que revela Jeová, Senhor, Rafá, médico, aquele que cura. Glória a Deus! Essa expressão já nos demonstra o que Deus é e o que Deus quer. Deus é o Senhor, e o que Ele quer e o que Ele faz, nos cura. Amém? E para a gente entender o contexto de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a gente precisa entender sobre que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, no original em grego, certo? Antigo Testamento, grande parte escrita em hebraico e algumas partes em aramaico. E existe o contexto de que muitas palavras do original não têm uma tradução literal em uma língua, não é assim? A professora Keila Vilas Boas, ela dá um exemplo muito legal. Pode passar. Sobre a palavra do português saudade traduzido para o inglês. Minha professora teacher Júlia Matos está aqui, aleluia. I love you, teacher. E o que ela explicou? A palavra saudade no português normalmente é traduzida para o inglês como I miss you. Eu sinto sua falta. São palavras idênticas? Não. São expressões parecidas, mas não são idênticas. Né? Vamos supor que a irmã viajou
e deixou o esposo em casa, precisou viajar. A querida liga para o querido. Olá, querido, saudades. O querido responde, sinto sua falta. Ela fala, opa, você está sentindo saudade ou minha falta? Sentindo falta da comida feita, o que é? Sentindo falta da roupa lavada, da roupa passada? Está sentindo falta ou está sentindo saudade? Fala para mim. Estou sentindo sua falta. Então, o querido vai ter que receber oração, porque quando a querida voltar, ele vai ter ali que se resolver com ela, ou não é? O nosso contexto português e brasileiro são sentidos aproximados, mas não idênticos. Da mesma forma, quando a gente estiver lendo a Bíblia, a gente precisa ter esse cuidado. Não tirar um trecho do contexto para virar um pretexto de uma interpretação equivocada. Amém? Porque nós temos a revelação plena de Deus, revelada em Jesus Cristo, a expressão exata do seu ser. E o que a gente precisa lembrar e considerar também é que a Bíblia revela Deus de forma progressiva. Pode passar. O que significa isso? As pessoas da antiga aliança, elas não tinham a imagem plena de um Deus plenamente bom, como a gente viu em Jesus Cristo, a expressão exata do seu ser, tendo acesso à nova aliança. Não é assim? O que as pessoas da antiga aliança tinham acesso? A uma sombra. É isso que existe e está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. As pessoas da antiga aliança, elas tinham acesso a apenas uma projeção. Elas tinham acesso, como por exemplo, pode passar, a uma imagem projetada do que parecia. O que isso daqui parece? Uma sombra de um coelho. Mas as pessoas que têm a revelação completa, como nós, na nova aliança, tendo acesso a Jesus Cristo, que revelou a expressão exata de Deus, nós sabemos que o que está projetado não é um coelho, e sim a luz que refletiu em duas mãos, pode passar, e projetou uma sombra de um coelho. Amém? Então, a gente entender que a Bíblia, ela de forma progressiva, revela o caráter que é bom de Deus. Porque a gente viu que ele é imutável. Ele foi, está sendo e sempre será bom. E qual é o contexto, finalmente, de Êxodo capítulo 15, versículo 26? Deus fez uma aliança com Abrão e disse a ele, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo, descendência de Abrão, era um povo de Deus, separado porque dali viria o Salvador da humanidade, amém? Esse povo precisava ser protegido. E justamente diante dessa proteção, os egípcios vieram contra este povo protegido de Deus. Os egípcios escravizaram o povo de Israel. E o que aconteceu? Aquele povo que estava sofrendo na mão dos egípcios, estavam ali sendo protegidos de qual forma por Deus? Aquelas pessoas, os egípcios, por conta da sua escolha livre e atitudes negativas, eles acabaram desfrutando e experimentando de consequências negativas. Não foi assim? Eles escravizaram o povo de Israel. E ao fazerem isso, o povo de Israel, eles conseguiram ser libertos. O Senhor libertou o povo de Israel. E antes disso, por conta das escolhas dos egípcios, eles experimentaram de pragas e enfermidades. Quando o povo de Israel foi liberto, Faraó se arrependeu de ter liberado o povo e falou para o exército da sua força armada perseguir o povo de Israel. E o que aconteceu? Enquanto o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, Moisés foi usado para abrir o Mar Vermelho. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Quando eles atravessaram, o mar se fechou. Os egípcios que estavam perseguindo o povo de Israel morreu afogado. Após esse episódio de eles terem atravessado o Mar Vermelho, o que aconteceu? Deus disse ao seu povo em Êxodo 15, 26, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou Jeová Rafá. Ele estava falando aqui, pessoal,
eu sou aquele que não coloca doença e nem enfermidade. Eu sou aquele que cura, eu tiro a doença e a enfermidade, amém? Mas o que acontece? Algumas pessoas, pode passar por gentileza, 2 aí, pegam esse trecho em amarelo, tira do contexto e vira um pretexto para falar que Deus coloca doença e enfermidade nas pessoas. Mas a gente viu que existe a questão da tradução, existe a questão da revelação progressiva de Deus. E agora que nós temos a revelação plena em Cristo Jesus, sabendo que Deus é bom, o que Ele faz é bom e o que Ele quer é bom, revelado aqui como a vontade diretiva de Deus. O que é a vontade diretiva? Pode passar. É aquilo que é expresso na Bíblia, o que Ele quer e o que Ele é. Eu sou Jeová Rafá. Eu quero curar, mas tem a vontade permissiva de Deus. Os egípcios usaram da sua liberdade para fazerem atitudes negativas e eles tiveram e experimentaram consequências negativas, as enfermidades que atingiram eles. Amém? Então, entendendo deste contexto, a gente pode ter convicção que Deus sempre foi aquele que revela o Jeová Rafá, aquele que cura. Pode passar por gentileza? Marli, esses dias, gente, é bom demais ter amigo crente, não é? Marli me compartilhou essa frase maravilhosa de John Lake, um ministro que foi tremendamente usado do Ministério de Cura Divina, e ele diz, Deus sempre foi aquele que cura, Ele ainda é aquele que cura, e sempre será aquele que cura. Para não ter dúvida, Ele sempre foi Jeová Rafá, Ele está sendo Jeová Rafá, e Ele será sempre Jeová Rafá. E aí a gente pode passar para o segundo ponto, por favor, o acesso à vida de Deus. O acesso a essa vida que nos proporciona a saúde divina. E a Bíblia é essa história que conta a história da humanidade, pode passar, a história da humanidade sobre esse acesso. O acesso à fonte da vida, que é Deus, que foi criado, depois o acesso que foi perdido, depois o acesso que foi Quem restaurou esse acesso, revela aí. Mais forte, em nome de Jesus. Eita, é forte, é isso, glória a Deus. E agora a gente vai ver como essa história foi poderosa e nos alcançou. Pode passar, por favor, 2 slides. Como que a gente teve acesso a esta fonte criada? Então, formou o Senhor Deus, a fonte da vida, ao homem do pó da terra. Então, Ele nos deu um corpo onde nós habitamos e soprou nas narinas o fôlego de vida, o nosso espírito, o que nós somos. E o homem passou a ser alma vivente, aquilo que representa a nossa mente. Até porque nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Acesso à fonte de vida criado. Pode passar 2 slides, por favor. Então, como que o homem perdeu o acesso à fonte de vida? A partir do momento que o homem, ele peca, a partir do momento que ele desobedece, ele é separado da fonte da vida, que é o próprio Deus. Não é assim? Deus ordenou para Adão e Eva não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eles fizeram? Comeram. E o que Deus tinha falado para eles se eles comessem? Certamente morrerás. Pode passar. E o que aconteceu? Certamente eles morreram. O pecado entrou no mundo, todos pecaram, e a consequência do pecado foi a morte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23 fala que o preço do pecado é a morte. Portanto, o resultado desse pecado foi a separação entre o espírito humano e Deus. Morreu espiritualmente. A consequência dessa morte espiritual foi a morte física. Em Gênesis 5:5 mostra quando Adão morreu espiritualmente. E o que é a morte física? A morte física é a separação do corpo e do espírito humano. É o que a gente vê em Tiago 2:26. E o que é a morte eterna? É o terceiro tipo de morte. Aquilo que a gente não vai experimentar, porque todo aquele que crê no nome de Jesus experimentará a vida eterna. Mas, infelizmente, aqueles que não creem em Jesus vão experimentar esta morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas eis-nos aqui, juntamente com a irmã Antonina, que é o quê? Sedenta por vidas, estamos para alertar as pessoas que elas podem receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador e viver eternamente com a fonte da vida, que é Deus. Amém?
Além disso, outra consequência do pecado foi a maldição da lei. O que o pecado gerou? O pecado gerou 3 efeitos: morte, enfermidade e miséria. Esses 3 efeitos do pecado foram revelados na lei de Moisés como a maldição da lei. Mas eu vou te dizer, Gálatas, vou te dando um spoiler, fala que nós fomos resgatados da maldição da lei. Ou seja, Cristo Jesus nos libertou da morte, da enfermidade e da miséria para viver a vida abundante. Até porque quem veio para matar, roubar e destruir foi o ladrão, Satanás, o adversário. Mas Deus enviou Jesus para que possamos ter uma vida abundante. Amém? E nós vamos aprofundar como que esse acesso à fonte de vida foi restaurado. Pode passar 2 slides, por favor? Por meio de Jesus. Em Hebreus, versículo 3 do capítulo 1, fala que Jesus é a expressão exata de Deus. Se o pessoal tinha dúvida de onde que vinha a doença na antiga aliança, eis a nova aliança revelada por Jesus, para que eles não tivessem dúvida que, de fato, Jeová Rafá é o Senhor que cura. E Jesus, ele saía por meio das pessoas, fazendo aquilo que ele via o Pai fazer, reproduzindo a exata imagem de Deus, a vontade de Deus que nós vimos que é boa, agradável e perfeita. E onde que a gente vê Jesus atuando? Um bom resumo está lá em Atos, capítulo 38. Diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Olha a trindade envolvida aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí o que ele fala? Que Jesus, ele andava fazendo o bem, porque ele é bom, o que ele faz é bom e o que ele quer é bom. E curando a todos os oprimidos do diabo. Ou seja, a atuação do diabo na vida de alguém doente e enfermo, provoca a doença e enfermidade. Quem coloca a doença e enfermidade é o diabo. Não é assim que ele está falando? E quem cura? Jesus, aquele que cura. O diabo oprimia aqueles doentes e enfermos com enfermidade e doença. Jesus revelava a vontade de Deus como? Tirando a enfermidade e doença. Não é assim? Por que ele fazia isso? Porque Deus, Jeová Rafá, aquele que cura, era com Cristo, o ungido. Cristo significa o ungido, aquele que cura. Amém? E é muito bom ler os evangelhos. Nos evangelhos a gente vê Jesus percorrendo as cidades, tendo compaixão, e ele se compadecia dos enfermos e doentes, e ele curava aquelas pessoas, libertando da opressão de Satanás, aquele que coloca doenças e enfermidades. Mas eis que Jesus resgatou o acesso à fonte da vida, à fonte de saúde divina. E o que Jesus fez ao resgatar? Lá em Gálatas 3,13, ele nos resgatou da maldição da lei. Pode passar. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. E ele não somente nos resgatou da maldição da lei, mas também nos libertou das consequências do pecado. O que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Olha só, Jesus, ele já levou os pecados. E não somente os pecados. Nós somos salvos. Por meio de Jesus, nós recebemos a salvação, a palavra do grego sozo. E isso significa também saúde divina. Então, não somos apenas livres do pecado, mas também somos livres das consequências do pecado que vimos: miséria, enfermidade e morte. Amém? Aí ele conclui: por isso, pelas suas feridas, somos curados. Vocês já foram curados. Amém? Porque ele nos libertou das consequências do pecado. Olha o que diz lá em Mateus 8, 16, 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, Jesus, meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Ele curou a todos os que estavam doentes. Essa é a vontade do Pai. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías.
por profetas Isaías, registrado lá no capítulo 53, versículo 4 ao 5, mostra exatamente o que Jesus está citando aqui. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esses verbos, tomou, carregou, levou, é transportar para distante de nós. Por isso, nós já estamos e fomos curados por meio de Cristo Jesus. Amém? E além disso, Jesus restaurou acesso à fonte da vida ao reconquistar a autoridade. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu a autoridade, o domínio para o homem, não foi assim? Quando o homem pecou, ele simplesmente pegou essa autoridade que foi recebida e passou para Satanás. E Satanás passou a ser o príncipe deste mundo. Mas Jesus reconquistou a autoridade. Lá em Colossenses, capítulo 2, do 14 ao 15, diz que Jesus cancelou a escrita de dívida. Lembra que uma dívida foi gerada por causa do pecado? O preço do pecado é a morte. E só poderia ser paga por alguém que não tivesse pecado algum. O sangue de Jesus, o sangue santo, purificado. Ele pagou a dívida pelo nosso pecado. E essa dívida consistia em ordenanças e que nos era contrária. Jesus a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre Satanás, Jesus venceu a morte ressuscitando. Amém? E essa autoridade reconquistada foi comunicada aos seus discípulos em Mateus, capítulo 28, 18, quando Jesus disse: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí vem uma grande boa nova para nós que somos filhos de Deus. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, a gente pode ver que Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, a partir de todo este triunfo, está acima de qualquer doença, de qualquer enfermidade. E a história continua. Por quê? Porque os filhos de Deus podem usar o nome de Jesus, tanto para o seu próprio benefício, como também para o benefício do próximo. É isso que a gente vai ver, e isso também que a gente aprende com mais detalhes na matéria autoridade do crente. E o que a gente vê? Lá no capítulo 1, versículo 12 de João, diz que todo aquele que crê no nome de Jesus, crendo com o coração e declarando com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, esse tem o direito de se tornar filho de Deus. Não é assim? Essa pessoa, ela tem o seu espírito recriado, ela nasce novamente. E os filhos de Deus passam a fazer parte da família de Deus. E a estes que são parte da família de Deus, que é a igreja, pode receber uma procuração de Jesus Cristo para aqui na terra usar o nome de Jesus e exercer autoridade contra Satanás e as suas obras. Amém? Então, os filhos de Deus podem usar o nome de Jesus Cristo para pedir ao Pai em nome de Jesus. Não é assim que a gente aprende com a Bíblia? Também pode usar o nome de Jesus para exercer autoridade contra Satanás e impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Então, a gente vai ver agora como que Cristo, aquele que cura a nossa própria vida, como a gente pode desfrutar deste nome para o nosso próprio benefício. No material didático do Rema, tem essa frase: o nome de Jesus nos foi concedido por ele, para o nosso inteiro benefício, inclusive também o nosso bem-estar espiritual, mental e físico. Amém? É importante a gente cuidar do nosso corpo, é importante a gente cuidar do nosso espírito e também da nossa saúde mental. Amém? Olha a minha amiga psicóloga ali. Glória a Deus. E aí, o que a gente precisa lembrar? Que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é assim? Então, Satanás, ele vai querer atacar o Filho de Deus. Mas tem de bom ânimo. Satanás já foi vencido. A morte já foi vencida por Jesus Cristo. Podemos ter bom ânimo. E o que a gente também aprende no Rema? Que muitas doenças e enfermidades
elas são causadas por vários motivos. Pode ser por causa natural, pode ser por conta de pecado, falta de perdão, por não andar em amor. Pastor Joselito, esses dias, ele falou que o melhor plano de saúde é o amor. Olha só, porque o amor não falha, aleluia, e a fé opera pelo amor, é ou não é? Então, de fato, é um bom plano de saúde. Tem também doenças que podem ser geradas por desobediência e assim vai, e principalmente incredulidade. Então, a gente precisa cuidar de nós. Eu vou dar um exemplo. No domingo, eu saí do culto, fui para casa, tive um momento com a minha família, tomei banho quente e fui lisa e lesa ver o céu na janela com o vento frio. No outro dia, acordei sentindo a garganta esquisita, coriza no nariz. Eu quebrei uma lei natural, irmãos. Eu pensei, não acredito, na semana que eu vou ministrar que Cristo é aquele que cura. Então eu vou praticar tudo que eu revisei. Chora, Satanás. E aí, irmãos, é justamente a gente ter convicção na palavra, crendo e declarando. E se for esse contexto, exercendo a autoridade em nome de Jesus contra a doença, a enfermidade de Satanás. Amém. E dependendo da disponibilidade da sua fé, você, se achar necessário, procure um tratamento com um profissional da saúde, faça um tratamento com medicamentos, mas não deixe de crer e declarar. Amém? Deus é bom. E o que a gente pode fazer como filhos de Deus que cuida da saúde divina que Ele já nos deu? Lembra que em 1 Tessalonicenses 5:23 diz para que a gente possa estar conservando o nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo irrepreensível. Então, cabe a nós estar nos alimentando bem, diga amém. Estar dormindo bem, hidratando bem, se exercitando fisicamente, não sendo exposto exageradamente nas mídias sociais, comprometendo a saúde mental. Aleluia. A gente precisa fazer a nossa parte, amém? E lembrar que a palavra é poderosa e que podemos, sim, usufruir dos benefícios do nome de Jesus para a nossa própria vida. E não somente isso, mas também lembrar que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Jesus está assunto à direita de Deus Pai. E nós ficamos aqui para ser a sua extensão. E tem um louvor muito lindo do José Júnior que ele fala: e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, é ser as mãos de Jesus, impondo as mãos sobre os enfermos e doentes, em nome de Jesus, e eles serão curados. Nós somos a extensão de Deus, e eis-nos aqui para fazer aquilo que o próprio Jesus, em Marcos 16, 17 ou 18, falou para fazermos. Ele falou o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, todo aquele que crê e usar o nome de Jesus, ao impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? E a mesma compaixão que movia Jesus precisa nos mover também. E lembrando também que a oração, ela é uma porta para o evangelismo. Normalmente, quando a gente está no evangelismo, a gente se depara com uma pessoa, a gente fica meio perdido. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Pergunte se ela gostaria de um pedido de oração. Olá, tudo bem? Você tem algum pedido de oração? A pessoa se abre e já fala a vida dela toda, muitas das vezes. Às vezes ela vai falar assim: olha, eu gostaria de agradecer pela minha família, pela minha saúde. Amém. Mas muitas delas falam sobre questões de cura, sobre questões de doença, enfermidade na família. E eis você para ser a extensão de Jesus ali e manifestar a vontade dele, que é curar. O nome de Jesus, ele é poderoso. E justamente foi isso que Pedro e João fez. Quando eles se depararam com aquele paralítico de nascença na porta do templo, aquele paralítico diariamente estava ali pedindo esmolas. O paralítico olhou para eles e pediu: me dê esmola. Pedro e João olharam para eles e falaram para ele: olhe para nós. Olhando fixamente, o que os apóstolos falaram? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, eu te dou. O que eles tinham? O nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Eles pegaram aquele paralítico, firmaram no chão, o paralítico ficou curado e foi louvando, entrando no templo, as pessoas: oxente,
Aquele paralítico, desde nascença, que está todo dia pedindo esmola, está andando e louvando a Deus. As pessoas olharam para Pedro e João e falaram, caramba, maravilhados. Mas Pedro e João, sabendo que o poder não é deles, o poder é de Deus, no nome de Jesus, falou, gente, não somos nós. Mas o que Pedro falou no versículo 16? E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. A este que vestes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. A vontade de Deus é manifestar, não somente em nós, mas para aqueles todos que precisam, a perfeita saúde por meio do nome santo de Jesus, o nome que está acima de todo o nome. Amém? Além do poder do nome de Jesus, porque Jesus reconquistou a autoridade, também podemos desfrutar do poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder, ele está dentro e sobre nós. Dentro de nós, a gente pode ver que existe uma dupla obra do Espírito Santo. Dentro de nós é quando a gente recebe por meio do novo nascimento, quando a gente crê com o coração e declara com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Sobre nós é quando a gente recebe o revestimento de poder, por meio do batismo do Espírito Santo, para que nós possamos ser instrumentos de Deus. Amém? E vamos ver melhor isso para finalizar. O Espírito dentro de nós. O Espírito dentro de nós se refere lá em João 4:14. A gente vai ver que Jesus disse à mulher samaritana, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, dentro dele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma das representações do Espírito Santo é a água. E Jesus está falando para a mulher samaritana que aquele que crê vai receber essa água, o Espírito Santo, que jorra de dentro dessa pessoa para a vida eterna. É um poder dentro de nós que para o nosso próprio benefício. É isso que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês... Perceba, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em nós, ele repete, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais. Aquele que ressuscitou Jesus, encheu de vida, também nos enche de vida, nos enche da vida de Deus, a vida zoe do grego. E isso também envolve a saúde divina. Isso acontece por meio de quê? Por meio do seu Espírito, que habita em nós. Meu Jesus, que precioso! Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, dunamis, o poder explosivo, que opera em nós. Esse poder de Deus, ele habita dentro de nós. Existe um potencial dentro de nós para nos encher de vida como uma fonte que jorra para a vida eterna. E esse poder explosivo tem esse potencial de quando algum vírus, algum sintoma vier tentar atingir a nossa mente ou o nosso corpo, esse poder explosivo do Espírito Santo dentro de nós enche-nos de vida, enche de saúde divina para desfazer qualquer tentativa do diabo contra as nossas vidas. E não somente o poder do Espírito Santo age dentro de nós, como também o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, em Provérbios 4, 20 ao 22, diz que é vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha que remédio precioso. É um remédio que a gente pode tomar ilimitadamente e desfrutar da saúde para quem acha e saúde para o corpo e vida para quem os acha. Amém? A palavra é tão importante que o apóstolo Bud Wright, que trouxe o Centro de Treinamento Bíblico Rema, sendo missionário para o Brasil, ele fala, você precisa aprender, irmão, a palavra de Deus para receber a cura, bem como para mantê-la. É importante a palavra para que possamos receber e para manter. Por que isso? Lá em Marcos, capítulo 11, 23 a 24, diz um princípio poderoso. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte,
levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam e assim lhe sucederá. Existia um jovem de 16 anos diagnosticado com paralisia, uma doença incurável no sangue e também uma doença no coração. Os médicos falavam que ele ia morrer muito em breve. Mas aí ele olhou para esse versículo, se apegou com fé e percebeu. Então quer dizer que se eu crer sem duvidar, crendo que já recebi a cura, assim será? Então, ele começou a crer e confessar, eu já sou curado. Por mais que os sintomas estivessem ali, ele começou a declarar, crendo com o coração e falando, eu sou curado, eu já recebi a cura. Ele ficava na cama, ele ficava extremamente enfraquecido, mas diante dessa fé, ele teve uma atitude de fé. Ele começou a sentar na cama, ele começou a se esforçar e ficar em pé, porque afinal, ele estava crendo e declarando, eu já sou curado. E teve um dia que ele falou assim, mãe, no próximo dia, pode preparar o meu lugar na mesa, porque eu vou não tomar café na cama, eu vou tomar café com a senhora. E esse homem, essa história é de Kenneth Hagin. Lá no livro O Nome de Jesus, ele conta, eu vi Marcos 11, 23, 24, e comecei a dizer em voz alta, confessei com a minha boca o que criei em meu coração, dentro de 1 hora a paralisia desapareceu. O problema no coração tinha sumido, e a doença incurável no sangue tinha desaparecido. Eu estava bem, e ainda estou. Aquele jovem que os médicos falavam, olha, vai morrer em breve, viveu até 92 anos, porque ele cria e declarava, praticando a palavra. Afinal, a palavra é viva, portanto, vivamos a palavra. Precisamos, como filhos de Deus, crer na palavra de Deus e confessar. O que é confessar? Declarar crendo a palavra. O que a gente pode lembrar? Justamente que é necessário confessar e ter uma ação correspondente, mas permanecer também confirmando a nossa confissão. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz para a gente conservar a nossa confissão. Ou seja, é importante a gente conservar aquilo que a gente confessar. Se algum sintoma surgir, a gente não vai negar essa situação, mas esteja convicto, crendo com o coração e declarando, eu sou curado. Cristo levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu sou curada. Porque eu sou curada porque Cristo é aquele que revela Jeová Rafa, aquele que me cura. Portanto, o poder do Espírito Santo dentro de mim vivifica o meu corpo. Declare a palavra crendo. E a gente parte para o último ponto. E o último ponto é saber que não somente temos o Espírito Santo dentro de nós, mas sobre nós. O Espírito Santo dentro de nós é para o nosso próprio benefício, aquele poder que opera em nós de forma explosiva, jorrando para a vida eterna. E o poder do Espírito Santo sobre nós, por meio do batismo do Espírito Santo, é aquele poder como um rio para alcançar e tocar vidas por meio das manifestações do Espírito Santo. Amém? E o que a gente vê lá em João 7, capítulo 38 ao 39? Diz assim, quem crê, pode passar, em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O contexto deste Espírito Santo sobre nós representa o Espírito Santo fluindo por meio de nós como esse rios de água viva. E é justamente o Espírito Santo sobre nós que foi prometido lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Pode passar. Capítulo 1, versículo 8. Diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse Espírito Santo sobre nós é justamente esse rio que jorra como águas vivas, buscando enfermos, buscando pessoas para serem tocadas por esse poder que vai libertar essas pessoas oprimidas
por Satanás. E elas poderão experimentar das manifestações do Espírito Santo de Deus. E é uma das matérias, inclusive, do Rema. Essas pessoas poderão ver esses sinais, esses milagres, esse poder de cura e crer que Jesus Cristo é aquele que cura. Essa promessa foi realizada no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz que eles estavam reunidos ali e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo de Deus sobre eles. E a evidência disso foi a oração, o falar em outras línguas. Amém? Eles foram batizados no Espírito Santo e deixa eu te falar, isso é direito para todos os filhos de Deus. Assim como nós recebemos a salvação crendo que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e recebemos a salvação, nós podemos crer e receber o batismo no Espírito Santo. Amém? E para finalizar, eu gostaria que a gente pudesse fazer juntos a declaração, sabendo que nós somos filhos de Deus. Amém? Você pode ler juntamente comigo? Eu posso ler porque alguns estão ali no fundo e vocês repetem. Amém? Lembra que a declaração com fé, crendo, ela é poderosa. O que aqui diz? Nós, os filhos de Deus, possuímos o Espírito Santo dentro do nosso espírito, como fonte de água que jorra, com poder, que nos enche de vida e saúde em nosso corpo, em nossa mente. Nós, os filhos de Deus, temos disponível o Espírito Santo sobre nós, como rio que flui para abençoar outras vidas com o poder de Deus. Impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados em nome de Jesus. E assim, irmãos, a gente finaliza a saúde divina da fonte ao rio. E eu lembro que vocês viram essa imagem no início e vão ver uma outra imagem no final. Lembrando sempre que quem é a nossa fonte é Deus. E nós estamos aqui na terra para sermos a extensão de Cristo, impondo as mãos sobre os enfermos e em nome de Jesus eles sendo curados. E não somente isso, mas sabendo que nós recebemos esse poder, essa vida dentro de nós para também sermos beneficiados. E não somente isso, mas o poder de Deus está dentro de nós e sobre nós, para que como um rio, pessoas possam ser alcançadas e sejamos testemunhos que Jesus Cristo é aquele. Aleluia. Existe